E olha que interessante, João estava batizando no Jordão. Diga comigo, João estava batizando. Estava cumprindo o seu propósito, amém? E quando Jesus chegou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E ele viu que os céus se abriram, a pomba desceu do céu, representando o Espírito Santo, e uma voz se ouviu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe por que João viu tudo isso? Porque ele estava na posição certa. Se você está fora do seu propósito, você não vê o que Deus guardou para você. Se você está fora do lugar que Deus destinou para você estar, você nunca vai ver o a mais que Deus preparou e reservou para a tua vida. É por isso que tem uns que sempre andam para trás. Eles nunca vão estar na frente, eles vão estar sempre atrás, porque eles não sabem o lugar que Deus quer eles posicionados. Eu sei aonde Deus me quer posicionado. E a minha pergunta para você é: você sabe aonde Deus te quer posicionado? Porque isso vai fazer toda a diferença no teu futuro. João só contemplou o cumprimento da promessa porque ele estava com seus pés no Jordão quando o Cordeiro apareceu. Por isso, mais importante do que aquilo que você tem no bolso, mais importante do que o que os seus olhos querem alcançar, é você estar com os seus pés no centro do propósito divino. E aqui eu compreendo uma coisa: precisamos estar em lugares que os céus estejam abertos. Aleluia! É nesse lugar que eu tenho que estar. Eu não tenho que estar em lugares de céus fechados. Eu tenho que estar em lugares de céus abertos. Não importa você ter um cargo importante dentro de uma igreja. Não importa você sentar numa cadeira bem acolchoada em uma igreja. Não importa você ter ar condicionado em uma igreja. Não importa você estar na mesa com os príncipes pregadores de uma nação. O que importa é você estar em um lugar de céus abertos. Um lugar de céus abertos, você sente a glória de Deus. Um lugar de céus abertos, o Espírito Santo se movimenta. Um lugar de céus abertos é um lugar de resposta divina. Um lugar de céus abertos é um lugar de curas, de milagres, de intervenção divina. É nesse lugar de conexão que nós precisamos estar. Então não é onde me convém, é onde os céus estão abertos. Você precisa estar na posição certa para poder ver os movimentos do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na sua vida. João ali, ele contemplou uma forma que pareceu a ele uma pomba, mas era o Espírito Santo. Eu não acredito que as pessoas vão ter grandes experiências com Deus aonde o Espírito Santo não tem liberdade. E um detalhe: o Espírito Santo é gentil. Ele vem com a sua gentil presença sobre um ambiente. Sabe, não tinha um coral de homens e mulheres cantando quando Jesus entrou naquele Jordão. Não tinha um microfone, não tinha luzes, não tinha holofotes, não tinha redes sociais, não tinha nada disso.
mas tinha um homem no seu propósito. Tinha um homem cumprindo o que Deus mandou ele fazer. E o Espírito Santo veio sobre aquele lugar simples, aquele lugar do campo, onde as pessoas estavam ali. E João estava batizando um por um, fazendo uma coisa simples. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: o lugar que você tem que estar é onde o Espírito Santo está. Quem se vende por algum cargo numa igreja, quem se vende por uma cadeira em uma igreja, quem se vende por uma posição, por um status, por um rótulo, geralmente é porque já perdeu totalmente o mover do Espírito Santo. E sabe o que é incrível também? Que quem está na posição que Deus colocou ouve a voz de Deus. João ouviu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai estava legitimando o ministério de Jesus, e João Batista foi testemunha disso. O lugar que você tem que estar é onde Deus fala. É aonde Deus fala que eu preciso estar. Profeta, Deus não está falando comigo. Não, Deus está. Talvez você não esteja só na posição certa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu vou ensinar para você a ter o WhatsApp do céu. Aí você: é possível isso? É possível. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Você precisa se afastar das muitas vozes e estar em um lugar silencioso com Deus. Aonde tem muita coisa, sabe? Nos nossos ouvidos, nós temos dificuldade de nos conectar. Você tem que ser muito grande para fazer alguém parecer bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você fala de alguém bem, isso é grandeza. Sabe por quê? Porque João, o Batista, usou a sua influência para apontar para Jesus. João já era conhecido, então ele tinha muitos seguidores, ele tinha muitos inscritos no seu canal. E ele disse: esse é o Cordeiro de Deus. A grandeza de um homem, de uma mulher de Deus, é apontar para um homem de Deus e para uma mulher de Deus e dizer: essa pessoa é íntegra. Essa pessoa é íntegra. Essa pessoa é uma pessoa séria. A irmã que veio ministrar ontem aqui, ela disse que antes de vir ministrar aqui, ela perguntou para alguns amigos dela, os informantes que todo ministério tem. Ela perguntou para alguns ministérios: conhece o profeta Iracete? E daí todos disseram: é um homem sério, pode ir. Sabe, eu não quero ser conhecido pelas revelações que Deus me dá, nem pelas interpretações de sonhos, nem pelos livros, nem por todos os resultados que eu tenho tido na minha vida. Eu quero só ser conhecido como um homem de Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: quando você aponta com a sua influência,
falando de alguém, você está demonstrando grandeza. Porque isso que você está plantando agora, você vai colher lá na frente. Porque hoje, as pessoas não falam dos seus pastores praticamente para os outros. Não falam da sua liderança, não falam dos seus mentores. Eu sei que em parte está difícil ter boas referências. Mas João Batista usou a influência que tinha, que talvez muitos de vocês tenham influência aqui também, para apontar, sabe? Este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. E principalmente, para dizer para aquelas pessoas do seu ciclo de relacionamento, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Usa a influência que Deus te deu para apontar para o Cordeiro de Deus. Usa o que Deus te deu, usa o poder que Deus te deu, usa os recursos financeiros que Deus te deu, usa a influência que Deus te deu para dizer: este é o Cordeiro de Deus. Existem desertos que não é a sua culpa, não é a sua punição. É um lugar de preparação. É o lugar que Deus, Ele está lapidando você, está trabalhando em você. É o lugar que Ele está lhe preparando para a próxima fase. Você sabe o que é você chegar num lugar e você não conhecer aquelas pessoas, mas aquelas pessoas já conhecerem você? Eu estava num jantar essa semana com muitas pessoas que eu não conhecia. Daí uma dessas pessoas que é conhecida, ela me viu numa roda conversando com algumas pessoas, chegou, me abraçou atrás e disse assim: esse homem é um homem de Deus, é um profeta, e as coisas que ele tem falado são verdadeiras revelações de Deus. E ele começou a falar isso, e eu disse para minha esposa quando eu saí daquele jantar: eu nem conheço ele. Eu nem conheço ele. Por que ele estava falando de mim? É como se tivesse, né? Eu não sou laranja de amostra. Mas ele estava falando bem de mim. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas eu quero dizer isso para você: que quando você está com seus pés no Jordão, no centro do teu propósito, Deus vai levantar pessoas para apontar para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: fica no teu propósito, porque alguém vai apontar para ti. Aleluia! Alguém vai apontar para ti aí nos próximos dias. Alguém vai apontar e vai dizer: escolhe esse. Então você não sabe como é que vai entrar naquele emprego, você não sabe como que você vai ser chamado para aquela promoção, mas Deus diz assim: é esse. Aleluia! Eu aprendi por que Jesus foi para o deserto. Porque legitimidade só se conquista pela dor. Jesus só estaria preparado para a próxima fase do seu ministério se ele suportasse a dor. É por isso que ele teve que passar pelo deserto, porque ele não poderia começar algo sem antes ter pago um preço de dor. E ele estava sendo preparado neste deserto, porque mais à frente, 3 anos e meio depois,
iria haver um outro deserto, um grande deserto. Então Jesus é preparado nesses 40 dias para começar uma fase na sua vida. Toda mudança de fase tem que passar primeiro por um deserto. Toda mudança de fase, toda mudança de temporada profética em nossa vida tem que ser passado por um deserto. E quando você passa por um deserto, ninguém te vê, ninguém te enxerga, as oportunidades não chegam, e você se acha um estranho naquele ninho. Mas é Deus preparando o teu coração. Se você não lida bem com a dor, você não pode lidar com o poder, e não está apto para o reino de Deus. Vai ter que aprender a lidar com a dor. Em Lucas capítulo 9, verso 62 diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está doendo, mas eu não posso retroceder. Está doendo, mas eu não posso desistir. Está doendo, mas eu tenho que ficar firme. Jesus não foi com uma tenda com ar-condicionado para o deserto. Não havia Dubai naquela época. Ele teve que enfrentar o frio, o calor, ele teve que enfrentar a fome. Tinha feras, bestas feras. E tudo isso era Deus legitimando ele para a próxima fase. E eu creio que aqui nesse momento do sermão, Deus está falando com alguém. Deus está dizendo: esse deserto, ele já tem dia e hora para acabar. Você vai entrar numa nova fase da tua vida. Está vindo uma nova temporada aí para a tua vida. Então não pode retroceder, não olha para trás. Não olha para trás, não olha para trás, não retrocede. Deus não se agrada de gente covarde, nem de gente fraca. Fica firme.